Lá, que gostoso, já temos 20 pessoas, muito bom. Às vezes as pessoas acostumam com essas coisas online e acham que 20 pessoas é pouco. Eu já imagino a sala inteira, né? Uma sala cheia É. de gente, isso é muito bom, né? Não é pouca gente, não, é muita gente. 20 pessoas falando sobre saúde e qualidade de vida é muito bom. Eu deixei o microfone, eu deixei o microfone de todas vocês liberado, viu? E a hora que eu começar, eu vou colocar só porque às vezes pode, né, ter barulho em casa e tudo isso, isso é normal, mas pode tirar o mudo, pode avisar qualquer coisa no chat para que a Lu vai estar acompanhando, tá bom? Uhum. Fiquem super à vontade de interromper, não tem problema nenhum. Eu estou só acompanhando aqui para ver se tem mais gente pedindo para entrar. Mais um minutinho, aí já é 8h05, aí a gente começa. Um monte de gente em casa, igual a Júnia, de pijama, tomando um vinho, ou então igual eu tomando um chá e as câmeras todas Eba! fechadas. Né? Esse horário para mim também, em geral, esse horário eu já estou me recolhendo também, ficando um pouco mais com a família. Então eu super valorizo todo mundo que tirou aí um tempinho para a gente poder bater um papo. E é aquilo, né? A recomendação que a gente mais ouve é que você invista entre 15 minutos e 1 hora por dia para aprender alguma coisa sobre saúde, né? Para a gente poder ter mais autonomia, para a gente poder ter um poder de decisão maior, porque a gente tem que ser participante das decisões e não deixar nossas decisões na mão dos outros, né? Então, realmente é muito importante que a gente possa tirar esse tempinho, né, para poder aprender um pouquinho, não é? Bom, gente, 8h05, acho que a gente pode começar. E aí, se vocês precisarem, pode mandar aí um alô no chat, tá bom? Que a Lu tá acompanhando tudo. E eu sou a Lu Isa e ela é a Lu Ana. Então, são as Lus, né? Então tá bom, vamos lá, vou começar. Deixa eu começar me apresentando, que não é todo mundo que me conhece. Meu nome é Lu Kaliri, Luísa Lu Kaliri, eu sou terapeuta Ayurveda, apaixonada pelos óleos essenciais. E hoje o que eu quero falar um pouco com vocês é sobre essa aula de educação continuada que a gente tem, né? E o foco que eu vou dar, eu com a Lu, a gente vai falar sobre os óleos, a Lu é aromaterapeuta, ela vai dar um enfoque maior nos óleos, e eu quero falar um pouquinho sobre padrão de comportamento. Por que padrão de comportamento? Porque a gente já aprendeu que os óleos essenciais são soluções naturais, que a gente recorre à natureza, que a gente recorre a esses extratos maravilhosos das plantas, a gente aprende sobre a potência deles, a gente aprende sobre a versatilidade deles, mas qual que é o comportamento que eu tenho com esses óleos? É o de remédio? A gente fala muito sobre a medicina moderna e a falha da medicina moderna de olhar só para o sintoma e não olhar para as causas. Não é isso que a gente fala bastante? Só que o que acontece? Nós aprendemos isso. Todo mundo que está aqui é adulto, né? E muito provavelmente viveu nessa cultura de medicina, vamos assim chamar, reativa, de hora que eu tô com um problema, a hora que eu tô com alguma coisa mais, um sintoma mais Vou mandar para você, grave, mas na hora é que eu vou e procuro uma solução. Então, eu queria falar um pouquinho, antes de começar mesmo, eu quero falar um pouquinho sobre esse padrão de comportamento. Sobre a gente entender que qualquer desconforto já é um primeiro sinal de que eu devia prestar um pouquinho mais de atenção no que está acontecendo. A doença, para ela aparecer, ela tem alguns estágios. E se eu não sinto alegria,
se eu sinto algum tipo de tristeza, ou vamos usar mais a palavra desconforto, já tem alguma coisa errada. Então, e tem algumas coisas que eu posso evitar se eu me observar todo dia, né? Então, o Ayurveda, para quem não conhece, o Ayurveda é uma ciência milenar que está ganhando muito mais enfoque agora, assim como aconteceu com o yoga na década de 70 e 80, demorou mais tempo, mas o Ayurveda agora vem ganhando bastante presença no cenário de saúde, já é uma das terapias complementares aceitas, reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde. Então, tem vários lugares do mundo onde já é uma prática regulamentada, no Brasil ela está sendo regulamentada. Isso é um sistema, é uma medicina, é um sistema de saúde que surgiu, que é o mais antigo que se tem registro, que surgiu na região dos Índos, que é onde hoje é a Índia, né? Então, na mesma região que surgiu o yoga, que surgiu toda essa cultura que a gente tem de meditação, surgiu também o Ayurveda, que vem dos livros que se chamam Vedas, né? Ayurveda significa ciência da vida, ou conhecimento da vida, ciência da longevidade, que a missão da Ayurveda é cuidar do corpo, embora mente não se separa, né? Cuidar do ser, vamos assim dizer, para que possa ter a longevidade, viver 120 anos livre de doença. Então, hoje, a gente sabe que o mundo que a gente vive é difícil por conta do tanto que a gente se afastou da natureza. Mas dentro dessa nossa realidade, a gente busca uma harmonia com os nossos ciclos internos e externos, porque apesar da gente esquecer com frequência, nós somos parte da natureza. Nós somos animais, né? Somos mamíferos. Fazemos parte da natureza e a vida acontece em ciclos lá fora, como agora a gente está perto de entrar no inverno, né? E vem os ciclos da natureza, e o ser humano tem os seus ciclos também. Temos os ciclos diários, os ciclos das estações, né? E o Ayurveda vai trazer um olhar para isso, para o nosso ciclo interno, externo, e como que a gente pode ter essa harmonia, ok? E para tornar isso mais tangível, eu gosto de usar a abordagem de um professor meu, que é o Matheus Macedo, que para quem quiser saber mais, depois me manda uma mensagenzinha, ele tem um canal incrível, que tem acesso a muita informação gratuita, que chama Vida Veda, e tem, inclusive, todo dia às 8 da manhã tem uma mini aula, né, pelo Instagram, tem um canal de YouTube maravilhoso, e ele trouxe uma abordagem que eu acho ela muito tangível, muito prática, né, dá para a gente colocar o Ayurveda em ação no nosso dia a dia, que são os 4 pilares da saúde. Então é sobre isso que eu quero falar, nessa mudança de padrão de comportamento, da gente olhar um pouco mais para a nossa saúde, assumir mais responsabilidade sobre as nossas ações. E a gente vai falar então sobre esses 4 pilares e a Lu vai complementar sobre quais óleos essenciais que eu posso trazer para me ajudar a olhar para esses 4 pilares e implementar essas ações na minha vida. A saúde, eu gosto de fazer uma comparação com o surfista. O surfista, ele quer surfar a onda, ele quer subir na prancha e ficar lá em cima da prancha, né? E ver e curtir aquela viagem que ele está de um momento de plenitude, né? Em cima da onda. Ele pode ter uma dificuldade e cair, ele pode pôr a culpa na onda, ele pode pôr a culpa no vento, ele pode pôr a culpa no mar que está bravo, ele pode pôr a culpa num ser, né, invisível. Mas a responsabilidade, o único que pode voltar em cima da prancha e ficar estável lá novamente é ele. Então, a nossa saúde é a nossa responsabilidade. Então, independente do que pode me afetar, sou eu que vou viver essas consequências, então eu também tenho que abraçar e segurar as rédeas dessas escolhas. Então, eu preciso me informar, eu preciso aprender para que eu possa surfar essa onda. Então, vamos falar dos 4 pilares. São 4 pilares: alimentação, sono, movimento e silêncio. Na alimentação, eu vou procurar ser breve sobre eles
e a gente pode, inclusive, depois nas aulas futuras, se vocês me falarem para a gente o que vocês gostaram, a gente pode fazer uma aula sobre cada um, tá bom? Mas vamos lá, a alimentação. Nós somos fruto daquilo que nós nos alimentamos. Se você parar para pensar, temos 5 sentidos. E tudo que eu entro em contato com os meus sentidos, o meu sentido da visão, do olfato, do paladar, do tato, né, e a audição, tudo que eu entro em contato com esses 5 sentidos é o que determina a minha existência, a minha experiência de existência. Se uma pessoa está em coma e ela não está ouvindo, qual que é? Oi? Vou te interromper um pouquinho. Tem alguém perguntando se tem alguém autorizando a entrada no grupo. A entrada está liberada ou você tem que aprovar? Eu estou aprovando, mas eu estou de olho, não tem nenhuma pendente aqui. Então tá, porque não aparece aqui. Talvez já tenha entrado, mas eu estava de olho. Depois para a próxima, a gente vê se tem como a gente compartilhar isso para que você possa, que a outra, né, possa ficar de olho. Mas eu estou aqui, ó, inclusive entrou uma Adriana, acabei de aceitar. Estou de olho porque, como hoje não tem apresentação PowerPoint, tá fácil de eu olhar aqui. Pode me interromper, tá? A qualquer momento. Então, a gente estava falando sobre a alimentação. A alimentação não é só comida. É tudo aquilo com que eu entro em contato, porque são as minhas experiências sensoriais que vão formar, que vão moldar a minha experiência de vida. Então, que livros que eu escolho ler, que música que eu escolho ouvir, qual relacionamento que eu escolho estar, enfim, tudo que eu entro em contato com os meus 5 sentidos. Mas aqui nos 4 pilares, como 5 sentidos abrange todos os 4, a alimentação que eu vou falar é comida. Tá? É o que eu ingiro. Desde o ventre materno, todas as suas células foram formadas a partir do que sua mãe se alimentou, que passou para você pelo cordão umbilical e foi te criando. E até hoje é assim. Então, assim como a gente fala dos óleos essenciais, que o óleo essencial só pode ser tão bom quanto a planta original é, assim também somos nós. Então, nós somos aquilo que comemos? Não. Nós somos aquilo que absorvemos, aquilo que a gente come, processa, né, digere e absorve. Se a minha digestão não tá boa, eu posso tomar o melhor suplemento do mundo, eu posso fazer a melhor dieta do mundo, mas se a minha digestão não tá legal, se ela não tá adequada, eu não consigo usar a riqueza desse alimento. Mas antes mesmo de eu pensar na minha digestão, eu tenho que pensar na qualidade da minha alimentação. E, gente, os óleos são incríveis. Eles são perto de um milagre mesmo. Mas eles só vão poder ter o poder máximo, né, expressar o poder máximo deles, se a gente fizer o nosso dever de casa também. E o nosso dever de casa que eu quero propor são esses 4 pilares. Então, na alimentação, a minha pergunta para vocês é: como que está a digestão de vocês? Quando a digestão é algo que eu percebo e me incomoda, já é um primeiro sinal de que tem alguma coisa que não está legal. Então, como que é a minha fome? Será que eu lembro como que é a minha fome? Ou eu como por conta de horário? Eu como por ansiedade? Eu como porque eu gosto de sentir prazer? Então, tem muita coisa para a gente falar sobre alimentação. Mas o que eu quero focar aqui hoje é na qualidade da sua alimentação e na qualidade da sua digestão. Então, quanto mais próximo da natureza a gente estiver, mais distante a gente está da doença. Então, a sua alimentação, ela é feita de comida de verdade ou ela é feita de palavras difíceis de pronunciar que você lê numa caixinha? Então, esse é um primeiro passo para a gente despertar, né? Não estou aqui hoje para a gente falar de dieta, a gente vai falar dos 4 pilares, mas então, primeiro, comer comida de verdade. Né? Segundo, comer somente com fome, não é? Então, para quem não lembra o que é fome, eu peço sempre para fazer, ou sugiro sempre para fazer o teste de pular o café da manhã. Então, fica a sugestão de amanhã acordar, não sei se vocês já jantaram, aqui eu gosto de jantar mais cedo, janta, acorda amanhã, não toma o café da manhã. E espera aparecer a fome para vocês lembrarem o que é a fome. Porque a fome é um impulso fisiológico, a gente não deve comer sem a fome. E o que a gente faz com frequência é sobrecarregar o nosso sistema. A gente come
porque é gostoso, porque eu tô ansiosa, porque é chato eu não comer, tô na casa, né, tô com os meus amigos ou na casa dos meus familiares, eu preciso comer, é uma festa, eu vou comer. Então, vamos observar isso um pouquinho mais. Se a gente sobrecarrega o sistema, pensa na fogueira, né? Numa churrasqueira, onde se você coloca coisa demais em cima desse fogo, aquilo fica cru, fica mal passado, o fogo apaga. Então, a nossa digestão, a gente faz essa analogia com uma fogueira. Se eu coloco coisas demais, eu não consigo cozinhar. E se eu não cozinhar, eu não consigo eu não consigo absorver aquilo. Então, a questão da alimentação é na qualidade e na quantidade, por enquanto a gente falando de frequência. Lu, quais óleos que podem ser úteis para a gente com relação à fome, para a gente observar melhor a fome, não comer com compulsão, e com relação à nossa digestão? Mudo. Ah, agora sim. Agora sim. A gente deixa no mudo, depois esquece. A gente tem duas opções aí que são bem conhecidas, quase todo mundo conhece, e que são ótimas pensando na alimentação, né? A gente tem o óleo de limão siciliano, que geralmente quem começa a utilizar os óleos, a gente sempre indica que comece a tomar ele em jejum para essa ação acontecendo. Do que ele vai auxiliar, então, nessa questão? Ele vai regular a acidez estomacal, ele vai equilibrar o pH do estômago. E isso ajuda bastante na digestão. Ele também é carminativo. O que quer dizer isso? Ele vai reduzir gases intestinais. Então, de repente, de alguma coisa que você comeu e que não caiu bem, ele vai ajudar nessa questão intestinal. Ele também ajuda com problemas estomacais, indigestão, além de ter uma ação bem purificante nos rins, no fígado, ele faz aquele detox que a gente fala, né? De ajudar a eliminar a gordura do fígado, ajudar a limpar os rins. Então, o limão siciliano é aquele óleo que a gente tem que usar sempre. É bem útil, pensando no lado da digestão e do funcionamento aí do sistema digestivo intestinal. A gente tem também o peppermint, ou óleo de hortelã-pimenta, que é bem interessante pensando nessa questão da fome, porque um dos efeitos dele é de trabalhar essa questão da compulsão, da gente não comer por compulsão, por falta, mesmo sem estar com fome. Então, ele vai ajudar um pouco nisso. Mas principalmente na questão, ele também trabalha principalmente na questão do sistema digestivo. Ele vai auxiliar no funcionamento do sistema digestivo, auxiliando em vários problemas, como azia, enjoo, náusea. Ele também é carminativo, então ele também vai ajudar com a questão dos gases, inchaço abdominal, basicamente todos os problemas relacionados aí com a digestão. E saindo desses dois óleos, a gente tem um blend na doTERRA que é sensacional, né? Vocês já devem conhecer, que é o Zengest. O que é o blend? Um blend, então, né? Um blend, uma sinergia, são vários óleos essenciais que foram combinados em proporções corretas para que juntos eles potencializem o efeito dessa mistura para um determinado propósito, né? A gente tem, então, o Zengest, que vai potencializar o efeito desses óleos para melhorar todas essas questões digestivas. Então, melhorar o sistema digestivo, melhorar também o sistema intestinal, auxilia também em problemas de prisão de ventre, constipação. Então, todo esse sistema digestivo e intestinal, ele vai ser reequilibrado. Lembrando, como a Lu falou, que a gente tem também que cuidar da alimentação e ver se a gente está tendo esses desconfortos, o que está causando, claro, né? A gente tem aí no Zengest, por exemplo, os óleos de gengibre, o peppermint, o hortelã-pimenta, que eu acabei de falar que sozinho já vai ajudar. Ele está ali também no Zengest. A gente tem estragão, funcho, semente de coentro, anis. Então, são várias especiarias que vão contribuir para esse melhor funcionamento do sistema digestivo. Eu acho que basicamente são esses. Legal. E a questão da digestão, é muito importante a gente falar que a medicina hoje, né,
fala sobre algumas coisas que, na verdade, Hipócrates já dizia, né? Que todas as doenças começam no intestino. Uhum. E se a minha digestão não tá boa, e se a matéria-prima, que é a minha alimentação, ela é tóxica, não tem como meu intestino tá bom. Então, não é só uma questão de desconforto gástrico no sentido de, eu tô inchada, eu tô, né, estufada, ou eu tô sentindo azia. Isso aí é um primeiro sintoma, é a ponta do iceberg. Aí começa o... Tem desbiose e não sabe, né? Isso. Exatamente. A sua ansiedade, a sua depressão pode ser porque o seu intestino não está legal. Então, por isso que a alimentação é um pilar tão importante. Então, hoje a medicina já mudou muito. Pouco tempo atrás, pouco mesmo tempo atrás, muitos médicos falavam que o que você come não tem absolutamente nada a ver com a doença. Problema de pele não tem nada a ver com o que você está comendo. Sua depressão não tem nada a ver. Hoje a gente sabe que tem tudo a ver. Então, é bem importante a gente poder realmente aprender isso em tempo de fazer essa virada, né? Então, concordo. Aqui em casa eu também, eu uso o Zengest todo dia, nessa fase, né? Porque a gente tem que lembrar que nada é para sempre, você tem que fazer alterando ciclos, lembra? Então, nesse momento eu estou usando o Zengest tanto de manhã quanto à noite, que me ajuda bastante. Bom, talvez a gente possa ver se alguém tem alguma dúvida sobre esse pilar, né, Lu? Antes da gente passar para frente. Sim, pode ser. Então já tirei, quem quiser falar pode abrir o microfone, quiser fazer alguma pergunta, gente, pode mandar aí. Eu estou tentando dividir um pouquinho o tempo para a gente conseguir falar de todos. Oi, boa noite, eu sou a Letícia. Oi, Letícia. Eu tô começando agora, né, nesse mundo maravilhoso, virei cheiradora. E agora eu tô tomando também. Agora, assim, o que eu fico na dúvida de tudo que eu tô consumindo de informação, vocês sempre falam dos óleos, que é bom para isso, que é bom para aquilo. Só que, gente, eu nunca sei como utilizar. São 2 gotas, não sei, porque é confuso o negócio, né, gente? É complexo. Mas, assim, pouco. Vamos explicar pra gente como que usa, sabe? Por exemplo, eu vi uma receita do cabelo, eu não sei como passar. Agora vocês estão falando de indigestão, tá? Como é que usa? Como é que toma quanto? O que acontece? A gente vai falar... Deixa eu pôr, só um minutinho, Lê. Tá. Deixa eu colocar. Esclarece. Deixa eu... Aqui. Opa. Lê. Vê se... eu te tirei, eu já permiti você abrir o seu microfone. Aí, tá. Pronto. Então tá, eu deixei você porque é normal, às vezes tem sons de outros lugares, vamos tentar fazer assim. Sim. Então tá bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, que isso já vai ajudar a falar para os outros também. Mas eu vou pedir para a Lu falar, Lu, porque a Lu é aromaterapeuta, ela pode falar, eu posso dar meu ponto de vista, mas eu prefiro que ela fale. Pode falar, Lu. Só liga seu microfone. Acho que eu preciso te liberar, né? Peraí. Agora fica assim. Pronto. Isso aí. Eu tô só mudando de cômodo aqui, não reparem que as crianças estão vindo aqui jantar, então eu tô indo pro outro cômodo para o barulho não atrapalhar. Vamos falar então um pouquinho sobre esse uso. A gente tem que pensar nos sistemas do nosso corpo e no que a gente quer com os óleos essenciais, basicamente, né? A gente tem 3 formas de uso principais. A gente vai ter a via oral, o uso por ingestão, a gente vai ter o uso tópico, que a gente vai passar na pele, no cabelo, e a gente tem a inalação, que a gente vai inalar, que todo mundo... geralmente é a primeira forma que todo mundo conhece, né? O ideal é a gente pensar no nosso objetivo. A gente está falando aqui, então, sobre problemas digestivos.
problemas estomacais e intestinais. Então, nesse caso, a nossa principal via vai ser sempre a oral, né? Porque é a via que vai ter um efeito mais rápido. Essas 3 vias que eu mencionei, a inalação, o uso tópico, o uso via oral, essas 3 formas de uso, independente da que você usar, os óleos essenciais vão cair na sua corrente sanguínea e vão ser disponibilizados para todo o seu organismo. Mas a gente tem formas que são mais rápidas e mais lentas. Então, a gente tem que usar aquela que vai me dar um efeito mais rápido, mais eficaz naquele desconforto que eu estou tendo. No caso do sistema digestivo e intestinal, vai ser a via oral. Como que eu faço para tomar o lemon, o peppermint, o Zengest? Uma gotinha com um copo de água, vocês podem usar. A água não vai diluir o óleo essencial. A gente sabe que o óleo não se dilui na água. A gente geralmente usa a água mais pela sensação de não ter aquele gosto tão forte na boca. Mas você pode tomar numa colher de mel, se você preferir, você pode tomar numa cápsula vazia, até numa colher de azeite. Tem gente que prefere, né? Que o óleo realmente vai diluir ali. Vi que alguém perguntou aqui, né, sobre como ingerir o Zengest. E vai ser exatamente dessa forma. A recomendação para ingestão é que você tome o máximo de 1 gota a cada 20 quilos. Então, uma pessoa que tem 60 quilos poderia até tomar 3 gotas em vez de 1. Mas os óleos são tão puros e eles são tão concentrados que a gente sempre indica para a pessoa tomar 1 gota e avaliar. Porque na maioria das vezes, essa gota já tem o efeito desejado, o efeito que você precisa. Então, começa que menos sempre... é mais, né, Lu? Sim, exatamente. Exatamente. Letícia, eu respondi a sua pergunta? Libera ela aí, Lu. Porque agora a gente está com bastante gente, aí para chegar, pronto, já cheguei nela. Sim, respondeu. Muito obrigada. Aí tem alguns que não pode tomar, né? Que não pode ingerir. Então também tem que ter atenção nisso, né? Sim, tá. Vou até aproveitar, Ale, e falar para o pessoal entender. Os que não podem tomar, não é porque esses não passaram pelo CPTG ou porque esses têm alguma impureza, alguma toxicidade. Não é isso. É porque eles não têm indicação para uso interno. Então, tem algumas substâncias, tem algumas plantas que a gente não usa internamente, né? A não ser em casos muito específicos que aí um médico, uma aromaterapeuta clínica vai recomendar. Mas para uso seguro, com autonomia, a gente não usa internamente. Mas não é porque o óleo não é bom, né? É porque a planta não é para isso, entendeu? A recomendação não é essa. Tá bom? Muito obrigada. Imagina. Eu mesma, o Zengest, eu uso sublingual. Eu coloco embaixo da língua de manhã e na hora que eu vou para a cama, eu também coloco embaixo da língua. No começo eu achava forte, aí eu punha na boca e bebia um pouquinho de água para ingerir rapidinho. E com os óleos essenciais, eu sinto que eu fui desenvolvendo um relacionamento. Você começa a entender. Tem gente que, por exemplo, vamos lembrar dos chás. Tem gente que gosta de um chá de camomila para dormir. Tem gente que gosta do mulungu. Tem gente que fala, mas se eu tomo mulungu, me dá uma dopada. Tem gente que fala, o camomila para mim não faz nada. Então é a mesma coisa com óleo essencial. São plantas. E a gente tem que respeitar a nossa individualidade e saber que nada é geral. Eu tenho as recomendações gerais, eu tenho os benefícios gerais, mas a gente tem que juntar esses 2 fatores do ser, né, do ser humano com a planta e ver o que vai acontecer ali com eles. E isso pode variar no mesmo dia, isso pode variar em épocas diferentes do ano, isso pode variar de pessoas diferentes, idades diferentes. Então tem toda essa sutileza também para a gente ver. Então, acho que é isso. Vamos passar para o próximo? Sim. Vamos lá. Então, tá bom. Então, o segundo pilar, né, que eu quero falar para vocês. O segundo pilar, deixa eu só tirar o mudo da Lu aqui, senão ela não consegue me avisar nada. O segundo pilar
é o sono, que é outro tabu, né? A gente fala assim, mas eu sou uma pessoa mais noturna, né? Eu gosto de trabalhar à noite, eu prefiro dormir mais tarde, meu melhor momento de produção é a 1 da manhã, porque meus filhos já estão tudo dormindo e tal. Eu entendo, é uma preferência. Mas se você fosse notívago, né, que é a palavra, você seria aquele bicho que vaga, notívago, que vaga à noite. Então, se eu pegar você e levar lá para o meio da selva amazônica, você consegue andar lá no meio da noite? Você consegue achar, se enxergar, ver bicho e saber fugir da onça? Ou a onça vai te enxergar primeiro, né? Então, isso é uma questão que a gente vai ter que encarar, que o homem desenvolveu uma preferência ou um vício até, dependendo da pessoa, né? Um mau hábito de trocar o dia pela noite ou de gostar de ficar acordado, porque a gente tem isso aqui, ó, luz elétrica, eletricidade. Se a gente não tivesse isso, a gente não ia poder estar batendo esse papo aqui agora. Então também é uma coisa maravilhosa. Mas existe algo que são aqueles ciclos e que hoje a cronobiologia já também demonstra, né? Isso foi um Nobel do nosso ciclo circadiano. O nosso corpo, as nossas células, nossas funções, é como se fosse uma grande sinfonia. E ela tem o tempo certo, ela tem o ritmo certo. E se eu começo a tocar esse bumbo no horário errado, vai bagunçar tudo. O sono é algo que, assim como a alimentação, é um pilar. E se a alimentação tá legal e o sono não tá legal. Eu consigo até, com 3 pilares assim, muito bons, eu consigo driblar um dos pilares por um tempo. Por exemplo, uma mãe, um pai que acabou de ter uma criança, né? Um bebê. E aí, por um período da vida, você não vai mesmo dormir bem. Então, você tem que o quê? Arrasar nos outros 3 pilares. Sua alimentação tem que estar fantástica, o seu silêncio, o seu movimento, para compensar um pouquinho por aquele pilar do sono que nesse momento da sua vida vai ter que ficar um pouquinho capenga e depois você vai correr atrás. Mas não quer dizer que tá beleza porque você está cuidando dos outros 3. É porque é uma escolha temporária de gerar um outro ser. Então, o sono. O que a gente tem para falar sobre o sono? Qual que é o ciclo? Se eu levar você para um hotel fazenda que não tem eletricidade, rapidinho você entra no ritmo de dormir com as galinhas e acordar com o nascer do sol. A verdade é essa, né? O nosso corpo sabe e é a luz que tem esse poder de dizer que hora que é para fazer o quê. Então, o que é a recomendação do Ayurveda? Acordar aproximadamente 1 hora, um pouquinho menos, né? Mas perto do nascer do sol. E dormir por volta até umas 9h30, 10 horas. Luiz, é impossível. Também acho, né? É difícil. Então, a gente tenta fazer o quê? O mais próximo disso. É você poder avaliar como você está acordando. Como que você acordou hoje? Você acordou e sentiu que você está revigorada? Que você está pronto para encarar o dia? Se a resposta é não, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque essa é a hora que você tem que estar com mais energia. Você acabou de deitar ali, ficar ali quietinho, renovando todo o seu corpo por 8 horas, 7 horas, 6 horas. Ou então você está dormindo pouco. Então tem isso também. Quantas horas de sono eu preciso? O que a ciência mostra hoje é que é algo entre 6 e 8 horas, ou 7, 9 horas, uma coisa assim. Mas isso só você pode responder. A gente sabe que existe uma epidemia de deprivação de sono também. As pessoas têm dormido menos e isso também causa todo um desequilíbrio no corpo, na saúde intestinal, na saúde emocional. Então, o sono é um outro grande pilar. Então, o que eu posso... Você fala, tá, Lu, você está falando de um monte de problema, mas qual que é a solução? Vamos fazer um ritual para dormir. Então, o que é o ideal? Escolhe a hora que você vai dormir. Qual que é a minha recomendação? Que você durma no máximo às 10h30 da noite. Isso significa ir para a cama no máximo às 10. Ninguém me xinga, gente. Deixa eu falar tudo, depois a gente conversa. Então, você vai para a cama até às 10, para poder dormir mesmo até às 10h30. E você dorme, são 6 horas. Se você dorme 6 horas e acorda maravilhosa, perfeito.
Se você não está acordando maravilhosa em 6, talvez você precise de mais um pouquinho de tempo. Isso tem que ser respeitado. E isso só vai ser respeitado se virar uma prioridade na sua vida, né? Então, 1 hora antes de ir para a cama, desligar as telas. Essa é difícil, né? Desligar as telas, porque essa luz branca, essa luz azul, ela impede que o meu corpo produza melatonina, que é a substância que o meu corpo produz naturalmente, que me induz ao sono. Ele é o que faz eu pegar no sono. Então, e esse equilíbrio de substâncias no meu corpo, ele acontece durante o dia. Então, se, por exemplo, eu bebo muito café durante o dia, ou se eu tenho muitos estimulantes, outros estimulantes, durante o dia, isso também está afetado. Então, você vê que dá para a gente conversar, né, uma dessas aulas só sobre um dos pilares. Então, vamos lá. Ritual para dormir. A Lu vai falar de olhos, mas então, desligar tudo que é telinha e telona 1 hora antes de deitar na cama e deitar na cama meia hora antes do horário que eu gostaria de pegar no sono. E aí, eu no dia seguinte, avalio como que foi meu sono. Eu tive uma época que eu acordava que parecia que eu estava com areia nos olhos. Eu dormia 9 horas às vezes, 8 horas às vezes. E mesmo assim, 8 horas de sono, acordava e parecia que eu estava de ressaca. Eu não estava bebendo. E o que era isso? Na época, minha digestão que não estava boa. E isso atrapalhava o meu sono, minha rotina do sono não estava boa. Então, isso tudo atrapalhava e eu não estava tendo um sono reparador. Então, o ritual para dormir, desligar tudo 1 hora antes, ir para a cama meia hora antes. Lu, mas o que eu faço essa 1h30 antes de dormir? A Luana vai falar dos olhos que eu posso usar. Você vai escolher um bom livro que é um alimento para sua alma, né? Para a gente ler alguma coisa produtiva, alguma coisa mais espiritualizada, alguma coisa mais elevada. Eu vou fazer minhas orações, eu vou agradecer pelo meu dia, eu vou ficar um pouquinho sem fazer nada, né? Aquela horinha para eu me recolher, para eu poder dormir bem. Eu brinco que a gente se arruma para viajar. Às vezes uma viagem de avião que leva 8 horas, eu levo uma semana me preparando. Eu vou levar isso para comer, eu vou levar isso para ler, eu vou levar isso para dormir. E toda noite a gente faz uma viagem de 8 horas e não se prepara. Então também a gente tem que se preparar para o sono. A gente só dorme bem realmente se a gente conseguir se preparar, fazer a lista de repente do dia seguinte para a gente poder se desligar e ter um sono reparador. Lu, conta pra gente aí os olhos que podem contribuir para a gente conseguir desligar. Sim, isso é bem legal da gente conversar, porque a gente tem uma verdadeira epidemia aqui no Brasil, né? De pessoas que tomam remédios de tarja preta para dormir. Alguns deles, inclusive, que são psiquiátricos, medicamentos psiquiátricos, que são cheios de efeitos colaterais, de perigos envolvidos e causam dependência. Então, a pessoa começa a usar e acaba se vendo presa ali porque não consegue ver uma saída depois, porque não consegue restabelecer aquele sono sem aquela medicação. E a lavanda, o óleo essencial de lavanda é um dos óleos mais estudados hoje para esse propósito, porque praticamente todo mundo já ouviu falar sobre o efeito sedativo da lavanda, né? Que a lavanda tem esse efeito sedativo, vai tratar a ansiedade, vai tratar a insônia. Tem inúmeros artigos científicos sobre o assunto, estudos super conclusivos. Tem um estudo alemão, inclusive, que provou que o óleo essencial de lavanda é tão eficaz quanto os medicamentos de tarja preta que são indicados para insônia. Então, a gente tem aí uma solução natural nas mãos para a gente não precisar se sujeitar a esses riscos de efeitos colaterais indesejados. Como que a gente usa esse óleo de lavanda? E o que a gente tem que avaliar também? A questão da consistência do uso. Mas eu usei hoje e achei que não funcionou. Então, você vai usar amanhã e depois de amanhã e você vai continuar usando. Porque o que você faria? Como que um medicamento também atuaria? Um tratamento medicamentoso? Você teria ali 2, 3 meses de tratamento para avaliar, para ter um retorno com o médico, para falar se funcionou, se não funcionou. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter uma consistência nesse uso e fazer um uso de
pelo menos 6 a 8 semanas aí, cerca de 2 meses, para a gente falar com certeza que não teve resultado e que aquele óleo não ajudou. Eu vi que alguém falou aí sobre a alteração do sono, né? Usando a lavanda. O que pode acontecer? A lavanda é um potente, tô procurando aqui, sedativo, sim. Eu posso passar para vocês os estudos sobre a lavanda, sim. O que pode acontecer? A lavanda, ela aumenta a produção de melatonina, e é por isso que é tão eficaz, né? E o que acontece? Isso é uma coisa que acontece com o meu filho, é a questão do sonho, sim. O que acontece? Em algumas pessoas, essa produção pode ser aumentada em níveis já acima do suficiente ali para fazer um sono profundo. E pode causar essa alteração, sim. O meu filho, por exemplo, eu não costumo usar lavanda com ele, porque acontece isso, ele tem pesadelos. Acho que aumenta tanto a produção de melatonina, que acontece dele ter um sono muito agitado, dele ter pesadelo. Então, eu tenho que usar uma coisa mais fraca com ele. Eu gosto bastante do óleo de laranja com ele, que já acalma, faz ele acalmar e relaxar e entrar num sono mais profundo, sem ter essa alteração, por exemplo, dos sonhos, sem causar pesadelos nele. Isso cada pessoa vai avaliar, porque cada organismo vai precisar de algo diferente, né? Então, a gente costuma falar que os óleos essenciais não têm efeito colateral, e eu não considero isso um efeito colateral, porque a gente não sabe se o seu sono está sendo prejudicado por uma falta de melatonina. Então, de repente, a gente usa o óleo de lavanda, aumenta a produção de melatonina, sendo que não era bem essa a sua necessidade. Então, a gente tem que ir sempre fazendo os testes e avaliando qual a sua necessidade, o que você está precisando para dormir melhor. Tem a ver com aquilo do relacionamento, né, Lu? Que a gente vai criando. Sim. A gente comentou sobre as vias de uso, né? Que eu comentei que o sistema digestivo, a via oral vai ser mais eficaz. Quando a gente fala de sono, as vias que eu mais gosto de usar, que eu acho que são mais eficazes, são a inalação, porque através da inalação a gente tem um efeito muito rápido no nosso sistema emocional, e muitas vezes o sono está atrapalhado por conta de ansiedade, a cabeça que não desliga, as preocupações. Então, a gente precisa trabalhar o emocional. E também o uso tópico. Se você usa o óleo essencial nas solas dos pés, por exemplo, antes de dormir, faz uma massagem nas solas dos pés, é sensacional, é excelente. Mas a lavanda não cai bem. O que então a gente pode usar além da lavanda? A gente tem o óleo de olíbano ou frankincense. O óleo de olíbano, ele comprovadamente equilibra o nosso sistema emocional. Ele vai regular as nossas emoções. Então, se a questão do que está atrapalhando o seu sono estiver relacionada com as emoções, com ansiedade, com preocupações, com estresse, que você fica preocupado, lembrando do que você tem que fazer amanhã, do que você não conseguiu fazer hoje. Então, olíbano, frankincense, ele vai equilibrar o seu sistema emocional. Faça uma massagem nas solas dos pés, inala, faça uma massagem no peito, que ele vai voltar você para aquele equilíbrio, para você conseguir desligar e dormir. Outro óleo que pode ajudar bastante nesse sentido também é a copaíba. A copaíba também tem agentes bioquímicos que diminuem os níveis de cortisol, equilibram os níveis de cortisol. Então, vai te proporcionar um relaxamento mais rápido e um sono mais profundo, que vai ser um sono mais restaurador também. Então, a copaíba e o olíbano são duas opções aí para quem quer testar, quem não se adaptou com a lavanda e quer testar óleos diferentes. Como que você pode fazer o uso? Essas formas que eu falei, inalação, sola dos pés. Você pode fazer também um sprayzinho com álcool de cereais, metade de álcool de cereais, metade de água e óleo essencial, uma diluição, não precisa ser uma diluição forte, a gente tem aquelas tabelinhas nos grupos,
Se alguém precisar, é só pedir pra gente. E você pode borrifar na cama, no quarto, no ambiente, dentro da sua rotina aí de sono que você vai criar, da sua rotina noturna, você faz esse trabalho também no quarto, de borrifar esse óleo essencial para já ir inalando ali enquanto você está no quarto, lendo um livro, o que quer que seja que você esteja fazendo, você já vai estar inalando, ou mesmo difusor, para quem usa o difusor no quarto, né? Mas olíbano, copaíba, lavanda. São os primeiros que vocês deveriam testar. Eu sou uma dessas. A lavanda, ela me relaxa muito o corpo, mas eu não tenho dificuldade de pegar no sono. Eu tenho dificuldade de desligar. Então eu durmo, meu corpo apaga, eu apago, mas a cabeça não apaga. Então para mim o frankincense realmente tem ajudado muito e eu uso com copaíba também. Recentemente eu comecei a experimentar ele uso interno também, porque é isso, né? A gente vai experimentando. Eu vi que alguém perguntou aí, os 3 óleos podem ser ingeridos. Os 3, lavanda, olíbano e copaíba. Perfeito, Lu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar agora sobre o pilar de movimento. Ou melhor, acho que eu vou falar de silêncio primeiro, porque tem o frankincense aí, que eu acho que já casa. E esse é muito mais rápido, porque o silêncio, o ideal seria que a gente tivesse tempo aqui para a gente vivenciar. Porque silêncio é mais difícil da gente só falar sobre isso. Como que você fala sobre o silêncio? A gente quer vivenciar o silêncio. Mas o silêncio eu posso entender ele como meditação, como uma pausa, como contemplação, como ócio, né? Fazer nada um pouquinho, né? Então, il dolce far niente, né? Fazer nada um pouquinho. Quando que a gente faz isso? Quando a gente tem um intervalinho e vai sentar um pouquinho embaixo de uma árvore, a gente está com o celular, ou está com um livro, ou está ouvindo uma música. Então, talvez seja viver o presente, né? Então, o ideal seria que a gente tivesse alguns momentos do dia, que seja logo no começo do dia e de preferência também no fim do dia, onde você só presta atenção na respiração um pouquinho. Não precisa chamar de meditação, não precisa chamar de oração. Você pode chamar o que você quiser, mas é um momento de contemplação da sua própria respiração. É você sentir um pouco o corpo, sentir o presente, só escutar o que está acontecendo. Pode ser 30 segundos, pode ser 1 minuto, daqui a pouco você está conseguindo fazer 10 minutos, mas isso é muito importante, a gente ter uma pausa. O silêncio é o que eu sou, né? Quando você está num sono profundo, é isso. A gente precisa simplesmente estar um pouquinho, né? E se entregar um pouquinho. E comigo, o óleo que mais ajuda é o olíbano. O olíbano, né, que é o frankincense, é para mim o óleo que mais me traz no presente, é o óleo que mais, não é o lavanda, porque não é uma questão de eu conseguir ficar com o corpo parado, é a questão de eu simplesmente conseguir me entregar, é simplesmente conseguir deixa tudo um pouco, solta tudo um pouco, né? O silêncio não é dormir, o silêncio é estar presente, é estar consciente e não reagir. É vir um pensamento, você deixar ele vir e deixar ele ir embora e não se prender nele. Né? É ouvir um canto do pássaro e deixar ele entrar em você e sair de você. Então é a gente não se apegar a nada um pouquinho. E conforme a gente vai, sabe, praticando isso, mais natural isso vai fazendo e mais tranquilidade isso vai trazendo para a vida da gente. Quem pratica yoga ou faz algum tipo de exercício onde você pode virar de ponta cabeça um pouco, já vivenciou o que é você mudar um pouco, né, essa postura e os órgãos terem um pouco de mudança, ter um pouco de descanso, sabe? De estar sempre no mesmo lugar e de repente você vira para que você possa soltar um pouco, né? E é isso que o silêncio faz pra gente. Ele permite que você simplesmente se jogue um pouco, se solte um pouco. Sabe? Coisa mais linda a gente ver criança, né? Que corre, se joga no chão e fica ali um pouquinho, olhando. E a gente tem que se permitir ser um pouco dessa criança. E aí, Lu, o que você me fala do silêncio? O que é? É o olíbano? Tem algum outro que pode ajudar?
Sim, o olíbano eu acho que é o principal, né? O olíbano é um dos óleos mais antigos usados para esse propósito. É aquele óleo que era usado em rituais de purificação e de consagração, cerimônias religiosas antigamente. Por quê? Porque ele trabalha a nossa conexão com o nosso eu superior, ele proporciona uma aura de proteção. Aí a gente está falando sobre a parte um pouco espiritual, um pouco energética, que vai ajudar nesse silêncio, que vai ajudar nesse caminho interno que a gente está querendo fazer. Então, ele vai elevar essa nossa conexão espiritual, essa nossa conexão interna, e é o principal deles. E um outro óleo que eu adicionaria seria a melaleuca. A gente está muito acostumado a ouvir falar sobre a melaleuca para questões de pele, né? É muito comum. Ai, a espinha, Fungo, pele, herpes, vírus. fungos, isso. Mas todo óleo também tem uma ação energética, uma ação no campo espiritual energético também. E a melaleuca pode ajudar nisso. Por quê? Porque é um óleo que dissipa o estresse mental, ele ajuda a gente a transmutar emoções, sentimentos negativos, mudar padrões de pensamento. Então, aquilo que de repente você tá precisando melhorar. É um óleo que também causa ali uma barreira energética para você não absorver tanto o que está acontecendo no ambiente e conseguir manter o seu equilíbrio. Então, acho que todas essas funções, essas propriedades da melaleuca vão ajudar no nosso trabalho com o silêncio. Interessante isso da melaleuca. Eu nunca usei para isso, eu vou usar já hoje. Eu quero Sim. vivenciar. Aí o melaleuca aromaticamente. Sim, você pode usar aromaticamente. Eu gosto bastante de passar em volta do umbigo, na nuca. Ah, nuca, imaginei. Também. Tá. Sim. Uhum. E eu posso misturar com olíbano. Sim, com certeza. Ótimo. Eu vou fazer esse experimento, então. Então, gente, a gente falou da alimentação, a gente falou do sono, falou do silêncio e o quarto pilar é movimento. Por que que o quarto pilar chama movimento e não chama atividade física ou exercício? Porque, na verdade, não precisa ter esse nome. É movimento. O corpo humano foi feito para mexer, senão a gente seria igual uma árvore. A gente tem articulações, a gente tem joelho, quadril, ombros, cotovelos. Então, quando a gente fica estagnado, sedentário, é que começam a aparecer as doenças. É só lembrar do seguinte, imagina que a gente tem dentro da gente um rio passando. E a gente tem um rio sinuoso, e que a gente tem várias curvinhas onde acumula um laguinho. E esse laguinho ele enche e aí a água passa para o outro laguinho e aí esse enche e passa para o outro e assim vai pelo nosso corpo. Se essa água do laguinho fica parada, ela começa a cheirar mal. Ela começa a acumular matéria orgânica, bactéria e começa a ter cheiro ruim, ela começa a apodrecer. É assim o nosso corpo também. Onde tem obstrução é onde começa a formar a doença. Então, a gente tem que se mexer. O corpo foi feito para se mexer. Ah, Lu, eu vou na academia 3 vezes por semana. Não, não é disso que a gente está falando. É de se mexer todo dia. É de acordar e espreguiçar, e se mexer, e suar, e subir escada. E em vez de ir de carro para todos os lugares, ir a pé. Em vez de você usar o controle remoto só para tudo que você faz, levanta um pouco, desliga a televisão, vai fazer um serviço de casa que seja, mas se mexa, né? Então, o que eu acho? A gente tem só uma postura hoje. Ou melhor, duas. A gente deita na cama, levanta já assim, no celular, né? Vai pro banheiro, escova o dente, senta para trabalhar. Quem tá em home office, né? Senta para trabalhar. Quem não tá, senta no carro, vai pro escritório, senta para trabalhar, levanta, senta para comer, volta para trabalhar, chega em casa, senta para ver televisão e depois deita de novo. Gente, a gente tem que se mexer mais. Então, eu vejo que as pessoas vão se enrijecendo, endurecendo, não conseguem agachar, não consegue esticar o braço para pegar alguma coisa sem se machucar. Então, esse movimento, né,
E lidar com o desconforto saudável do movimento é imprescindível para a nossa saúde. Tem um estudo que relaciona a habilidade de ficar de cócoras com longevidade. A gente conseguir agachar e ficar de cócoras. Isso tem uma relação direta com a longevidade. E aí, você fala assim, nossa senhora, mas dói meu joelho. Não é verdade, é porque a gente está duro. Porque, na verdade, ficar de cócoras é uma posição de repouso. Quando a pessoa fica nessa postura, ela está equilibrada, ela não cai nem para frente, nem para trás, nem para o lado, e ela relaxa os órgãos. Olha que incrível, e para a gente é um sacrifício ficar de cócoras, né? Para a maioria das pessoas, né? Para quem é yogi, aí não. Mas, então, a gente tem que se desafiar, tem que se mexer. E talvez, no começo, isso vai causar alguma dor, vai causar algum desconforto. Ou eu estou estagnado e tenho um desânimo para fazer isso. Eu acho que, além da nossa própria motivação intrínseca, tem aí alguns óleos essenciais que podem ajudar a gente com esse desconforto físico da dor e o mental da disposição. E é isso que eu queria que a Lu falasse pra gente. Sim, sim. Só respondendo uma pergunta aí do chat antes de começar, se no uso tópico a gente usa os óleos essenciais com óleo vegetal ou não. Alguns óleos nós somos obrigadas a usar com óleo vegetal diluído, porque a gente tem alguns óleos que podem queimar a pele, que são dermocáusticos, como óleo de orégano, alguns óleos de especiarias, outras especiarias, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A questão também da diluição não é só essa de proteção. Existe também a questão de você querer que aquele óleo essencial fique ali na sua pele por mais tempo. Se eu estou querendo trabalhar alguma questão de pele, ou se eu estou querendo fazer uma massagem, o ideal é que seja diluído, porque o óleo essencial não é muito adequado para isso. A gente não consegue ali espalhar e massagear, porque a pele absorve muito rápido. Então, a gente não tem não consegue isso. Então, vai depender do óleo essencial que você vai usar e de como você vai usar. Lembrando que em alguns casos de crianças, peles mais sensíveis, idosos, aí o ideal é sempre a gente diluir sim, para não ter um risco de sensibilidade, porque são peles mais sensíveis e que podem ter aí uma reação, né? Então, a gente tem sempre que ter esse cuidado. Falando da questão do movimento, a gente tem o óleo de hortelã-pimenta, novamente, que a gente falou lá na questão da alimentação, do trabalho dele no sistema digestivo. A gente tem também um uso muito legal para essa questão do movimento. Por quê? Porque o óleo essencial de hortelã-pimenta é, inclusive, um óleo que a gente deveria inalar quando a gente acorda. E na falta do peppermint, pode ser o breathe e vice-versa, porque o breathe é aquela sinergia que a gente tem para o sistema respiratório que tem uma grande porção de peppermint. Então, os dois aí vão funcionar dessa forma. Inalar, assim que a gente acorda, o peppermint, ele vai ter uma função broncodilatadora, ele vai melhorar a nossa oxigenação, a nossa frequência cardíaca, respiratória, a nossa pressão sanguínea. Tudo isso ajuda muito quem faz exercício físico. Existe até um outro estudo que foi feito com atletas que eles ingeriram o óleo essencial de peppermint antes do treino, uma gotinha antes do treino, e a comparação que foi feita com um grupo que não usou o óleo essencial de hortelã-pimenta, eles tiveram uma performance, um desempenho muito melhor do que esse grupo que não usou, com uma gota, por conta dessa frequência cardíaca e respiratória que vai ser melhorada, da pressão sanguínea, a questão também do óleo te deixar mais alerta, então de você ter uma reação, um reflexo melhor. Mas mesmo que você não pratique uma atividade física que exija isso, só o fato de você melhorar a sua frequência cardíaca respiratória, melhorar a sua oxigenação, estar mais alerta, você já vai estar mais disposto a se movimentar mais também. Você vai sair um pouco dessa inércia e estar mais ativo. É mais provável que isso aconteça, né? Lembrando que o peppermint a gente vai usar, então, dessa forma, inalando, e a gente também pode ingerir. Já o breathe, a gente só vai
inalar. O breathe, ele não pode ser ingerido, né? A gente só vai usar ele por inalação mesmo. E a gente pode usar antes e pode usar depois do treino. Eu vi que tem alguém aí que falou do pós-treino também. Sim, pode usar depois também. O Peppermint também é ótimo para usar depois do treino, para a gente dar uma resfriada no corpo. Aquelas pessoas que ficam com o corpo muito quente depois de treinar, usa o Peppermint para dar uma resfriada e reduzir um pouco esse aquecimento do corpo. Também ajuda bastante. Tanto que é aquele óleo que a gente mais usa na fase da menopausa ali, quando começam aquelas ondas de calor, justamente por esse efeito que ele tem de resfriar o nosso corpo. E um outro óleo que vai ajudar bastante, não é um óleo, é uma sinergia também, né? Um blend, é o Deep Blue, que a gente tem a opção dele em óleo, a gente tem a opção dele já até em pomada, que fica muito mais fácil de usar, que é uma mistura de vários óleos essenciais aí que ajudam em dores, ele vai ajudar a aliviar dores musculares e articulares. A gente pode usar tanto antes de uma atividade física para ajudar a prevenir, quanto depois, para aliviar as dores que você vai ficar por conta daquela atividade, daquele exercício. E não necessariamente só atividade física de academia e etc. Um dia que você fica muito tempo sentado, um dia que você fica muito tempo no computador, que a gente sabe que a gente fica tenso, a gente fica às vezes com aquela dorzinha na lombar, o Deep Blue vai auxiliar aí, ele vai tirar essa tensão no pulso, para quem fica muito tempo ali no computador também. Ele ajuda a promover uma circulação mais saudável, então ele também vai atuar aí, melhorando a nossa circulação antes e depois das atividades. Eu acho que os principais aí são esses, o Breathe ou o Peppermint e o Deep Blue, pensando na questão física mesmo de recuperação. Maravilhoso. Uma outra coisa que eu quero falar sobre esse pilar é que movimento tem que ser acompanhado de prazer, de diversão. Então, talvez para mim ir para um parque e correr seja muito agradável. Talvez para outra pessoa não. Talvez para mim dançar seja muito agradável e para outra pessoa não. Nadar, né, pular, jogar. Então, a gente tem que encontrar o movimento que dá prazer. Também já tem estudos mostrando isso, mas eu acho que nem precisaria de estudo, né? Vamos pensar, você ir fazer uma atividade física, porque te mandaram fazer uma atividade física, algo que você começa a sentir um desânimo só por ter que colocar a roupa para poder ir fazer, não vai te fazer bem. Então a gente tem que encontrar alguma coisa, tem tanta coisa para escolher. Então, a gente tem que encontrar algo que realmente faça sentido, que seja o yoga, que seja o pilates, que seja aula de dança, que seja aula de ginástica, bike, o que for. E também que a gente possa encontrar, se dá a chance de conhecer coisas novas. Por quê? Porque o movimento que a gente faz sempre o mesmo, significa que a gente tem partes do corpo que a gente não está mexendo. Né? Então, se eu faço um movimento sempre, por exemplo, vamos pegar um exemplo, academia, a pessoa faz musculação a vida inteira, mas não consegue tocar o pé, né? Não consegue se dobrar, não consegue ficar de cócoras, por exemplo. Então, a gente tem que fazer uma diversidade diferente. Vai fazer uma aula experimental de dança do ventre, depois não precisa depois fazer para sempre dança do ventre. Vai fazer depois uma aula de dança de salão, vai fazer uma aula de crossfit, vai fazer sabe, diversifica um pouco. Se coloca aí uma vez por mês, você faz uma aula de alguma coisa que você nunca ouviu falar. Não tem problema, você não tem que gostar. Mas você dá uma chance do seu corpo fazer outros movimentos e você conhecer alguma coisa diferente. Com isso, a gente falou dos 4 pilares e são 9 e 6. 1 hora já de tagarelice aqui. Sim. Eu vi aqui que passa voando, né? Passa. Bom, falando do que a gente gosta, né? A Rúbia perguntou, Lu, por que o melaleuca eu passo na nuca e no umbigo?
Eu gosto de passar pela questão das terminações nervosas que a gente tem em volta do umbigo. É um lugar bem estratégico, assim como na sola dos pés, né? É um lugar que também é bem útil da gente usar. E geralmente é mais fácil da gente usar no dia a dia, na rua, se você está na rua. E a nuca também. É um lugar mais fácil de você passar. Se você está na rua ali, você está querendo se proteger um pouco ali do ambiente, do que está acontecendo no exterior, é mais fácil do que a gente passar lá na sola do pé. Então, são lugares mais estratégicos, assim, que a pele absorve rápido e distribui rápido para o nosso corpo. Maravilhoso, então. Meninas, a gente vai encerrar para que possa terminar com 1 hora, mas vocês sabem onde encontrar a gente está nos grupos, podem mandar as perguntas para a gente, comenta lá se vocês gostaram desse tema, de repente na próxima a gente pode voltar para falar só de um pilar de cada vez, e assim com 4 aulas a gente fala com mais propriedade, com mais profundidade de todos os pilares e de repente até de mais olhos, né, Lu, para cada um. Sim, claro. A gente pode entrar em outras opções aí, porque existem várias outras opções para esses pilares, com certeza. É verdade. Então tá bom, meninas. Tá aqui, abri aí o microfone de todo mundo, se alguém quiser falar alguma coisinha. Agradeço todas vocês que estão aqui falando. Obrigado, gratidão, Sim, gratidão a vocês, obrigada a vocês. E espero que essa já é a 3ª aula aqui da educação continuada. A gente está muito feliz com essa oportunidade da gente realmente trazer mais autonomia e mais conhecimento de verdade para que vocês possam ir cuidando aí, né, desse aprendizado e implementando isso na saúde de vocês, tá bom? Uma ótima noite para vocês, tudo de bom, acho que é isso, não estou vendo mais perguntas. Boa noite, meninas, tudo de bom. Obrigada, boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.